Olá pessoal, como é que vocês estão? Essa é uma parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro, o Ilustrando nas Redes, e essa é a terceira aula. Bom, na última aula eu fiz um rascunho, né, criei um personagem, e agora a gente vai pintar digitalmente esse personagem. Bom, aqui eu estou fazendo uns traços e tentando detalhar mais a ilustração. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre como começar, né? Você tem que criar um arquivo e esse arquivo, se for para ser impresso, tem que ser em CMYK e a resolução dele tem que ser no mínimo 300 dpi. E se for da tela de um site ou só para internet mesmo, pode ser em RGB, tá bom? O sistema de cor. Bom, aqui eu estou separando as camadas e tentando criar uma paleta de cor para o meu desenho. Eu já tinha, mais ou menos, como eu tinha feito na aquarela, então eu já tinha separado mais ou menos as cores que eu queria usar. Mas eu vou mudar um texto ali de cor, né? Então, foi só uma base na aquarela, né? Aqui eu estou criando pensando um pouco na paleta de cor que eu vou usar no céu delas. Então é basicamente isso aqui, beleza? A gente pode sempre acrescentar cores ou tirar cores na nossa paleta, mas eu gosto de fazer assim, botar todas numa paleta mesmo, como se fosse uma pintura tradicional, porque eu posso tentar misturar elas e ver no que dá, entendeu? Aqui eu estou mostrando um pouco dos brushes que eu tenho, que eu vou usar e que geralmente eu mais uso. Alguns eu comprei e outros são de graça mesmo, que eu achei na internet. E alguns eu ganhei num curso que eu fiz. Esse programa que eu estou usando é o Procreate. Ele é específico para o iPad, né? Mas ele é muito similar ao Photoshop, é basicamente a mesma coisa. Geralmente para pintura digital no Photoshop a gente usa uma mesa digitalizadora ou então uma Cintiq ou alguma coisa assim. Eu falei um pouco disso na primeira aula, beleza? Então, aqui eu estou fazendo um traço final mesmo, uma line art que falam. Só para ter um guia de como vai ficar mesmo, e para vocês acompanharem, tá? Aqui eu tô acrescentando os detalhes. E é isso. Aí eu pensei em alguns botões, pensei em como vai ser a textura, né, da roupa dela. Alguns detalhes no chapéu, alguns detalhes na roupinha, na flauta. Mas isso aqui é literalmente depois essa linha ela vai sumir, né? Porque nesse estilo de ilustração que eu tô fazendo, ela não fica com umas linhas tão marcadas assim. Geralmente eu não deixo tanta linha. Eu geralmente pinto mais esses detalhes. Então isso tudo aí eu vou pintar de novo. Aqui o detalhe do bebezinho. É bom, tipo, pensar tipo, quando você vai desenhar, você cria tudo grandão primeiro, uma massa grande, e depois você vai detalhando essa grande massa. Então é muito do macro pro micro, né? Pensando nos detalhes assim. Aqui eu testei algumas texturas pro pelinho da lhama, usando grafite mesmo. Esse grafite aí que eu tô usando é um 6B, ele simula o 6B, né? E aqui eu já tô pensando na composição da ilustração.
como é que vai ser? Como é que eu vou organizar aqui? Pra só não ficar simplesmente um desenho jogado, né? Poderia, mas não é o meu caso agora, desse desenho. Aqui eu tô tentando pensar, né, em formas mais simples na hora de pintar o meu desenho. Então, o bebezinho é um círculo e vamos botar um cone, mais ou menos, como se fosse um chifre, né? Aqui a lhama é um círculo e um cilindro. Então, isso tudo ajuda a pensar, né? Na hora da gente pintar desenho, fica mais fácil de você pensar na luz e na sombra, nesses objetos mais simples, né? E aqui eu já tô pensando na composição de como vai ser. A proporção áurea, também conhecido como número de ouro ou espiral de Fibonacci, é uma proporção que te ajuda na composição. Ela é muito usada por pintores clássicos e ajuda a equilibrar a sua imagem. Mas no meu caso, resolvi não usar ela. Também tem a regra dos terços, que é muito usado por fotógrafo, né? Também. Eu acho que fica a dica de pesquisar um pouquinho sobre composição, é bem interessante. Agora eu tô estudando aqui como é que vai ser a coloração da pele da minha personagem. Eu fiz uma esfera e eu quero que a sombra seja um pouco mais azulada, porque o ambiente que ela vai estar vai ser azulado. Então eu queria que isso refletisse um pouco na pele dela. E nos tons mais médios, assim, eu queria que fosse mais rosado. Então eu vou misturando aqui todas essas cores na base da minha pele, né? Da pele da minha personagem. Aqui a gente começa a pintar e ver como é que vai ficando, né? Coloco a sombra. E eu tento organizar tudo em camadas. A camada que eu tô pintando em si, da cor, ela tá abaixo da camada do traço. E aí eu vou mesclando assim a opacidade da camada do traço para me dar um guia, né, de como vai ser. E aí qualquer coisa eu posso editar um ou outro que não vai ter problema, por isso que eu gosto de separar as camadas. Aqui eu tô usando o azul, só que eu achei o azul muito saturado no início, então eu escolhi um outro azul. Mas como é que eu sabia? Como é que eu notei que tava muito saturado assim? Boa pergunta. Eu só achei muito gritante, então eu preferi colocar o fundo, né? O plano de fundo também, do azul do céu, para ter um guia de como seria esse azul e como é que seria essa tonalidade. Então eu resolvi desaturar o meu azul inicial. A saturação basicamente, a saturação é a intensidade da cor. Quanto mais viva é a cor, mais saturada ela é. Então é a cor pura mesmo. Bom, aqui eu tô pintando a minha lhama e eu usei um laço para selecionar, né? Tem muita gente que gosta de usar assim. Eu geralmente não uso muito, eu usei mais pra exemplificar mesmo. Porque eu gosto da textura que fica assim, com um brush solto, com um pincel, né? Pincelada, assim, eu gosto mais. Quando você usa o laço, ele fica retinho, né? E aí nem sempre eu gosto. Aqui eu tô pintando o cabelo dela.
e tô botando as cores chapadas, sem pensar muito na sombra e na luz. Eu tô basicamente pintando mesmo a base da cor, tá? A cor base da ilustração. Que aí depois, em cima disso, eu vou acrescentando um pouco da luz, um pouco da sombra, um pouco da luz e um pouco da sombra. E aí vai criando, né, o resultado final. Sempre pensando naquilo, dos maiores para os menores. Então, quando eu digo esse detalhe da luz e da sombra, é basicamente isso, assim. Primeiro passo foi pintar toda a base da cor. Aí o segundo passo, acrescenta um pouco de luz, acrescenta um pouco de sombra, vê onde é que vai ficar a luz, de onde vem. E aí é basicamente isso. Aqui eu tô pintando o resto do cenário, também pensando nesses detalhes de macro e micro. É bom a gente olhar para a ilustração e tá toda ela numa etapa só, entendeu? Por exemplo, não adianta eu ficar detalhando lá o rostinho dela agora, e enquanto o cenário não tem nada, não tem uma cor, porque depois se eu precisar modificar numa cor da pele, por exemplo, pensando num ambiente que ela tá, aí eu vou, nossa, já detalhei todo o rosto, e agora o que eu faço? Então aqui eu tô pensando em como é que vai ser o ambiente que ela vai estar. Eu procurei fim de tarde no Peru e vendo como é que é a luz do ambiente e pensando em como é que ela vai estar inserida ali. Por isso o processo, essa etapa de ilustração tem que estar toda juntinha, sabe? Nada muito mais detalhado e nada muito não feito nada, entendeu? E aí sim eu começo a pensar na luz e na sombra do meu desenho. Porque a luz está vindo da direita e aí começa a projetar as sombras. Aqui eu começo a pintar as linhas que eu tinha feito. Mais ou menos um tom acima, um pouquinho mais escuro, para eu não perder essas linhas e para essas linhas não ficarem muito gritantes. Eu poderia deixar em preto? Poderia, mas eu prefiro deixar a linha mais ou menos da cor do desenho, né? Então aqui eu tô vendo umas referências de lhama e aqui eu já marquei mais ou menos como é que vai ser o brilho da pele da minha personagem. Aqui eu faço a bochechinha, faço o nariz. Eu gosto de... É um estilo que eu tenho, que é deixar a bochechinha rosadinha e o narizinho também. Aí a gente vai... E agora eu tô pintando a flautinha, que eu não tinha pintado. Então ela tinha que estar pintada. E eu começo a fazer uns detalhezinhos. Aqui eu já tô pensando nos objetos. Por exemplo, essa manga também tem a sua luz e a sombra em relação àquele objeto primário, né? Então sempre tem uma luzinha assim que rebate, né? Então é esse brilhozinho da manga ali embaixo que tem. Aqui eu tô pensando em como vai ser mesmo
a textura das roupas e como é que eu vou fazer essa parte. Eu tinha botado esse botão aí, né, no início, mas eu fui pesquisando assim, acabou que eu não vi nenhuma roupinha desse pessoal do povo tradicional de lá usando botão. Eu não achei nenhum botão, então no final da ilustração eu resolvi tirar o botão. Aqui eu já vou trabalhando um pouco mais esses tons aí usados no rosto dela, porque se eu boto um pouquinho mais de sombra, é aquilo que eu tinha falado, eu tenho que botar um pouquinho mais de brilho, e aí assim vai. A minha lhama, por enquanto, tá ali esquecidinha. E eu vou trabalhar um pouco no fundo do céu. Pensando nos detalhes da orelha. Pensando nos detalhes da mãozinha. Eu queria que vocês deixassem no comentário se vocês já fizeram alguma pintura digital. E se fizeram, vocês podem me mandar o link, eu ia gostar muito de ver. Bom, aqui eu tô pensando em fazer um gradiente, fazer um degradê, vamos botar assim, na imagem, mas acabou que eu não curti muito a ideia e decidi fazer mesmo por conta própria, porque tem esses programas têm essa opção de fazer, né, tipo, automático, mas acabou que eu fiz ali por conta própria mesmo. Eu queria que na frente da imagem, no primeiro plano, fosse mais escuro. E para dar essa ideia de anoitecer, né, entardecer, de um dia mais nublado. Então aqui nessa parte de baixo da imagem, ela é mais escura mesmo. Primeiro plano assim, mais escuro, dá uma dimensão na ilustração. Eu gosto bastante de fazer isso. E aqui eu tô pintando um pouco mais o céu. Eu acrescentei um outro tom de azul um pouco mais arroxeado. E eu lembrei dessa montanha. Essa montanha colorida. Essa montanha que tem vários minerais diferentes. E aí faz ficar dessa cor muito louca. E... bom, eu não queria detalhar muito ela porque ela tá muito lá no fundo. Então eu pensei, vou só deixar a corzinha aqui. Todo mundo vai entender que a gente tá aqui nesse ambiente. E é isso. Como é lá no fundo, o plano de fundo bem longe, então não detalhei muito. Aqui eu tô pensando na roupinha do bebê. Por quê? O que aconteceu? Eu botei uma roupinha vermelha embaixo, mas depois eu vi as referências e eu pensei, cara, como é que essa criança tá pendurada aí? Tem que ser minimamente da cor da roupa da mãe, porque vai ter como se fosse segurando um paninho, né? Como se fosse a mesma roupa. Então eu depois, mais tarde, mudei esse pano. Que eu tô fazendo no cabelinho. E pensando nos detalhes menores agora. Geralmente toda ilustração que eu faço para outros projetos de livros e coisas assim,
eu uso esse processo. Primeiro eu faço um rascunho, depois eu monto a composição, ou monto a composição na hora do rascunho mesmo. E aí eu faço um traço final, e aí eu vou colorindo, né? Aqui eu tô fazendo o pelinho das lhamas. E antes eu ia fazer uma lhama pensada como se fosse... Eu tava pensando na pelugem dela errada. Eu tava pensando como se fosse uma ovelha, mas ela não é tipo uma ovelhinha fofinha. Então eu decidi fazer esses traços assim, mais longos e não redondinhos, né? E eu comecei a ver outras imagens de lhama e vi que ela tava com a minha lhama antiga tava com uma carinha de cachorro e não de lhama. Então decidi mudar um pouco também. E pensei em outros olhos, mas dentinhos e coisas assim. Aí eu botei um brilhinho no olho pra ficar fofinho e uma pestanazinha. Mas aí depois eu resolvi mudar. Eu acho que eu gostei mais do olhinho fechado mesmo, pra combinar com a nossa amiga. E comecei a colorir um pouco os detalhes da lhama. Ajeitar um pouco o formato da cabeça, pra ficar com umas caras de lhama. Aqui eu tô começando a trabalhar a luz e a sombra dos pelos dela. Então aquela parte ali tem mais brilho e a parte de trás mais sombra. E aí, como eu detalhei um pouco mais a lhama, voltei pra detalhar um pouco mais a personagem. A gente tinha que botar um nome pra ela, né? Não sei. Mas é isso. Deixem aí nos comentários alguma ideia de nome. Bom, coloquei aqui, tô fazendo um pouco do cabelo, do brilho do cabelo. E do brilho da roupa. E aqui eu comecei a lembrar que eu tenho um mudboard. Sim, eu tinha separado essas referências aí. E é sempre bom a gente dar uma olhadinha neles. Então, eu vi que esse chapéuzinho era de uma moça que realmente existe, né? E que foi basicamente a inspiração desse desenho. Então, aqui eu tô tentando copiar o chapéu dela, que eu achei bem bacana. Coloquei furinhos, coloquei outros detalhes.
até o chapéu ficar mais ou menos no mesmo processo, na mesma etapa do restante do desenho, né? Não ia adiantar só eu pintar o chapéu e acabou. Bom, aqui eu já tô vendo em como é que eu vou fazer esse detalhe das roupas dele. São muito coloridas, né? Tem muitos gráficos assim. Então eu fui pegando algumas cores da própria imagem e fui pintando. E aí acrescentei automaticamente na minha paleta de cor, né? Essas roupas são muito coloridas, eu fiquei um pouco ressabiado assim de jogar esse verde aí. Um verde mais saturado, né? Então eu decidi manter pelo menos essa partezinha aí, mas um pouco mais sutil, né? Nas texturas e nas cores. E aqui eu achei uma referência de flauta que eu tinha separado. Então coloquei uma textura na flauta. Tentei trabalhar um pouco mais nessa parte da ilustração. E aí pensando aqui embaixo também, na bainha da saia do vestido. Então, aí aqui, nessa parte mais clara, eu decidi deixar um pouco mais claro também essa bainha. Então, eu deixei essa cor rosa um pouco mais puxada para o branco. E aí fui continuando a saga de pintar e tentar trabalhar entre tons de claro e escuro. Aqui eu tô fazendo detalhezinhos da grama do chão, que tá bem simples, né? Então decidi dar esse acabamento. E comecei a acrescentar texturas finais para ambientar tudo, né? Mesclar o fundo com a ilustração, e é como se fosse uma poeira, né, do ambiente, assim, que eu gosto de fazer, como se fosse a luz do sol batendo nas poeirinhas, nos grãos que tem no ar. Então isso tudo deixa tudo mais ambientado, é como se tudo isso realmente estivesse no mesmo ambiente. Eu coloquei uma luz e fui apagando alguns detalhes, e até para equilibrar mesmo o tom da montanha bem colorida com o ambiente que a gente está aqui no primeiro plano. Eu também coloquei uma pedrinha ali, lá embaixo, com uma joaninha, para ter um detalhezinho a mais quem ficar vendo a ilustração. E foi isso, coloquei um granulado na imagem toda. Para dar um detalhe a mais. E aqui a gente exporta. Eu posso exportar automaticamente pro meu Instagram, nesse programa. E eu posso exportar um vídeo dele, né? Também, pro Create tem essa opção. Geralmente no Photoshop a gente teria que gravar a tela. E eu posso exportar em PDF, que não seria o caso de se eu fosse mandar para uma gráfica ou para alguma coisa assim. Beleza? Então esse ficou o resultado final. Espero que vocês tenham gostado das aulas e da ilustração. Qualquer coisa,
que vocês quiserem me chamar, pode comentar aqui. Eu deixo sempre as minhas redes também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e valeu!